Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por que não uma boa madrugada? Independente do horário, seja bem-vindo ao canal Percebendo Direito. Eu sou Isaías Afonso e hoje vamos falar sobre o que mudou do uso da cadeirinha, bem como do transporte de crianças em motocicleta com o advento da Lei 14.071 de 2020. A nossa legislação trazia anteriormente que crianças com idade inferior a 10 anos eram transportadas no banco de trás do veículo, salvo as exceções estabelecidas pelo CONTRAN, ou seja, algumas situações que poderia estar sentando ao banco da frente. Porém, a nova legislação trouxe a idade e também o critério de altura, falando que crianças com idade inferior a 10 anos que ainda não atingiram 1,45 m devem ser transportadas no banco de trás utilizando o dispositivo de retenção. Meu amigo Soares, não se preocupa, vai poder continuar dirigindo os veículos. É crianças com idade inferior a 10 anos, não é só 1,45 m não, viu? Então aí, pessoal, crianças com idade superior a 10 anos pode sim ser transportadas no banco da frente e não tem necessidade do uso do dispositivo de retenção. Mas as crianças com idade inferior a 10 anos que ainda não têm atingido 1,45 m, banco de trás com dispositivo de retenção. Esse dispositivo de retenção é aquele que é utilizado conforme a idade de cada criança. O CONTRAN deve modificar um pouquinho a sua resolução. A resolução 277 de 2008. Essa resolução é a que trata sobre o uso do dispositivo de retenção, conforme a característica, a idade, peso e a altura da criança. De uma forma de idade, estava estabelecido na resolução 277 de 2008, utilizaria o bebê conforto, criança de 0 a 1 ano. Criança de 1 ano a 4 anos usaria a cadeirinha e crianças de 4 anos até 7 anos e meio utilizaria o assento de elevação. Agora, com essa legislação falando que crianças menores de 10 anos, banco de trás com dispositivo conforme a sua idade, possa ser que o CONTRAN coloque aí até os 10 anos o assento de elevação para as crianças que não tenham atingido 1,45 m. Claro, isso é para ficar confortável e seguro o uso do cinto de segurança para as crianças. Pessoal, muitas vezes falamos assim, na minha época eu não usava isso é para proteção das crianças em caso de acidente, de colisão, possa causar uma lesão grave ou até mesmo a morte da criança. Algumas pesquisas falam aí que o dispositivo bem instalado conforme as especificações, pode reduzir até 71% o risco de morte de criança em situação de um acidente veicular. Motocicleta. O transporte de criança em motocicleta, na legislação anterior, falava que era proibido o transporte de crianças com idade inferior a 7 anos ou que não tivesse as condições para manter a sua própria segurança. Hoje, modificou, foi para os 10 anos. Transportar a criança em motocicleta saiu de 7 e foi para 10 anos transporte de criança em motocicleta. Continua também a situação dela conseguir manter a sua própria segurança. Então, mais uma situação que modificou de 7 para 10 anos para ser transportado em motocicleta. Quanto à sanção em relação a essas infrações, são infrações gravíssimas com o valor R$ 293,47. Para transporte de criança em veículo sem o dispositivo de retenção, aplica-se o artigo 168 do CTB. Transportar criança sem observância nas normas de segurança, cabe a retenção do veículo até a regulamentação da situação. Já o transporte de crianças em motocicleta com idade inferior a 10 anos, antes era 7, agora com 10 anos, cabe também infração gravíssima, 7 pontos da carteira, infrator é o condutor, a retenção do veículo para a regulamentação e recolhimento da CNH ou da PPD ou da ACC, ou seja, a pessoa pode ter ali recolhida seu documento de habilitação, foi flagrada conduzindo motocicleta com criança menor de 10 anos. Competência para aplicação da infração de trânsito. Quando se trata de crianças transportadas em motocicleta, a competência é municipal e rodoviária. Quando se trata de crianças sendo transportadas sem o dispositivo de retenção, a famosa cadeirinha, competência estadual, municipal e rodoviária. Espero ter atendido um pouquinho a expectativa de vocês. Em resumo, nós podemos falar: crianças agora devem ser transportadas no banco de trás até os 10 anos, utilizando o dispositivo de retenção, o assento de elevação até os 10 anos, se ela não tiver atingido 1,45 m. Transporte em motocicleta, 10 anos de idade, e na circunstância tenha a capacidade de prover
proteger a sua própria segurança. E agora vamos à mensagem de reflexão. Se é para o bem, que façamos com carinho, para não nos arrependermos das consequências de não termos feito ou de termos feito de qualquer jeito. Muito obrigado pela atenção, que Deus os abençoe e até o nosso próximo encontro.